presidente da Multilog, uma das maiores operadoras de logística integrada do Brasil, responsável pela administração do Porto Seco aqui em Foz do Iguaçu, Djalma Vilela, esteve nas obras da nova unidade alfandegada ontem aqui na fronteira, junto com outros diretores, da empresa. E hoje o gerente de operações da Multilog em Foz, o Roger Ribeiro, vai contar para a gente como foi essa visita. Ele acompanhou e vai contar como é que estão as obras do novo Porto Seco. Bom dia, Roger. Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Obrigado primeiramente aí pela oportunidade de a gente estar aqui presente. Para nós também é uma satisfação a gente comunicar aí que a obra tem uma data agora. Essa data é para metade de dezembro, dia 10 de dezembro é a data oficial que foi divulgado pelo nosso presidente. Hoje o cronograma da obra ele já está mais avançado do que estava previsto para esse momento, né? Esse momento é o momento da terraplanagem que a gente está realizando, depois vem as edificações, e esse é um momento que a gente considera um dos momentos mais críticos, né? Porque a gente requer aí a questão principalmente de chuvas para que não atrapalhe, mas a gente está conseguindo aí seguir o cronograma e de uma forma até adiantada, né? E eu vou fazer a pergunta mais básica de todas, porque é até algo que muita gente tem curiosidade. O Porto Seco ele vai sair ali da atual localização, né, que fica perto ali do Charrua, mas vai continuar às margens da BR-277. Ele vai para onde exatamente? Em qual ponto? Ele vai na Baixada do Leão, né, na divisa com Santa Terezinha do Itaipu. É naquela localidade, saindo de Foz do Iguaçu a Curitiba, sentido à direita, né? Na Baixada do Leão, mas ainda do lado de Foz, né? No lado de Foz do Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu. Né? Tá. É uma área de 550 mil metros quadrados. O que muda na prática, na rotina de operação? Deve mudar tudo para vocês, né, Roger? Assim, o Porto Seco, o atual Porto Seco, ele foi fundado na década de 80, né? Então ele foi construído pensando numa movimentação que era naquela época para veículos do tamanho que eram naquela época. Se a gente for buscar o histórico, as carretas haviam 12 metros de comprimento. Hoje as carretas em média têm 15 metros. Então o principal ganho será em área. Então a gente vai para um porto de quase 3 vezes maior o tamanho do atual, que o atual tem 190 mil metros quadrados, né? Para um porto organizado, algo que o atual a gente foi, a Receita Federal foi cedendo espaço conforme tipo fazendo necessidade. Puxadinho. A palavra mais correta seria essa, Cris, puxadinho, né? Apesar de não uma palavra que a gente gostaria, mas é a realidade. Uhum. Então foi feito adequações conforme a necessidade dos anos que foram passando. E esse novo porto a gente já vai construir uma logística pensando a longo prazo. Diferente do que foi na década de 80, a gente já pensa no mínimo daqui a 35, 50, 100 anos, que é o que a gente estima que esse porto não deve sair de lá. A vida útil dele vai ser bem maior que essa do Porto Seco antiga. Sem dúvida, porque assim, esse Porto Seco, ele agora, né, o atual, ele é uma concessão da União e agora passa a ser uma permissão. Então a própria Multilog, o terreno é dela, né? Então a gente começa a ter uma possibilidade de investimentos maiores e a gente vislumbra a longo prazo, né? Quantos caminhões cabem no Porto Seco atual e quantos qual a capacidade de recebimento no Porto Seco novo? Então hoje a gente tem uma capacidade de 900 veículos ordeiramente em box e a gente vai passar aí para 1.200 caminhões. Triplicar, né, a estrutura, e vocês calculam que com essa margem, com essa nova capacidade, vai ser suficiente por décadas. Ele é um conjunto, né? Então o processo como um todo ele vem evoluindo, o processo está sendo muito mais rápido, uma cadeia do processo logístico com a Receita Federal usando o gerenciamento de risco, o Ministério da Agricultura e a Anvisa caminhando no mesmo formato, o nosso processo cada vez está mais rápido. Então a gente entende que sim, a gente consegue, só que a gente ainda tem que, Guilherme, separar, porque esse projeto ele é em 2 fases. A primeira fase é agora e depois tem uma fase de ampliação daqui 15 anos, que aí a gente estima chegar até 2.000 vagas, pensando aí a longo prazo, né? Então o edital ele prevê na primeira fase uma área específica, uma área X, que atenderia esses 1.200 caminhões, e aí numa segunda área a gente estima chegar até 2.000 veículos. E até é importante esclarecer, porque a gente vê aqui um fluxo bastante intenso de caminhões vindos do Paraguai, né? Vindo e indo para o Paraguai e também para a Argentina, que são esses que passam aqui pela Avenida Paraná, pela Avenida das Cataratas, mas assim, a gente vê eles entrando no Brasil por essas portas, mas também vem de outras
outros locais? Vem do Chile, por exemplo, muitos desses caminhões que chegam aqui a Foz do Iguaçu? Sim, o Chile é o terceiro país que mais movimenta cargas conosco, utilizando o território da Argentina para entrar via Brasil, né? Mas temos cargas da Bolívia, do Peru, num número bem menor, mas também tem esse número. Além disso, nós temos também trânsitos, né, que vêm de outras unidades, por exemplo, de Paranaguá, que utilizam o Porto de Paranaguá, mas nacionalizam aqui em Foz do Iguaçu. Exemplo, vem da China, vem da Europa como um todo, e ao invés de utilizar o Porto de Paranaguá para nacionalizar sua mercadoria, utiliza a nossa unidade. Então a gente também tem de outros hemisférios. Ô Roger, quem entra por Santa Helena, que faz aquele trajeto Porto Índio, Santa Helena de balsa, é liberado a carga direto lá já? Sim, lá tem um recinto alfandegado, né? Ele é administrado pela prefeitura, não tem uma concessionária ou uma permissionária que opera. E aí, hoje, o grande movimento lá seriam grãos, né? Alguns tipos de mercadorias não podem passar, principalmente produtos perigosos, pela questão do risco de contaminação. Infelizmente, pode acontecer acidentes e aí contaminar o lago, né? Tu estava falando antes do Porto Seco daqui, até me referi como puxadinho, né? Quais são os principais gargalos dessa estrutura atual que a nova estrutura vai resolver? Eu entendo a logística interna. Então, o nosso porto ele não foi feito para atender esses 215 mil caminhões que a gente fez o ano passado, que foi o recorde do Porto Seco, né? Então, hoje a gente diria que toda a cadeia ela faz milagre, desde o motorista para estacionar um veículo no pátio, para manobrar internamente, o fluxo na realidade é totalmente antifluxo. Um dos ganhos no novo porto é que ele vai ser organizado com pátio com um espaçamento maior para manobra, box com mais espaço para te poder estacionar. Então esse é um dos principais ganhos, né? Outro ganho que a gente vai aumentar a quantidade de portarias de entrada, de gates. Então a gente passa hoje de 4 portarias para 6. Então vai te dar uma velocidade muito maior. As portarias de entrada seriam 4 entradas e 2 saídas, porém a das entradas elas vai poder inverter. Quando tiver muito movimento de saída, a gente abre uma portaria de entrada, transforma em saída, aumentando assim a velocidade de saída dos veículos. Consequentemente, a permanência diminui dentro do pátio, abrindo espaço para mais caminhões entrarem. Ou seja, é questão de espaço físico para os caminhões lá dentro, mas também de agilidade para permanecer menos tempo lá dentro, né? Eu diria que esse será o principal ganho, Guilherme, entendeu? A parte logística interna, para que a gente tenha o menor tempo possível do caminhão lá dentro, né? Que não enfrente filas para sair, já que infelizmente a gente tem filas de entrada, filas para passar para outro país, enfim, né? Então, quanto mais a gente diminui esse tempo, melhor para a cadeia como um todo. Vai ter algum tipo de equipamento lá que vocês não têm aqui no Porto Seco, para analisar o caminhão, a carga, alguma coisa assim? A gente, ele é através, essas exigências são através de licitações, né, do edital de licitação que a Receita colocou. Na regra, vai ser a mesma, porém, a tecnologia vai ser avançada. Né? Hoje a gente tem um scanner no atual porto que ele já é deficitário, ele já não atende nem a velocidade nem o desejo de inspeção que a Receita deseja. Já no novo porto vai ser um scanner de última geração, com inteligência artificial, que vai ter uma capacidade aí de escanear 160 veículos por hora. Então a gente vai avançar em tecnologia que a gente não consegue colocar nesse atual porto por limitações, né? Então nossos gates serão autônomos, né? Apesar de a gente ter pessoas ali, porque a gente vai ter que ter o contato com o motorista, mas o sistema todo ele vai fazer a entrada e a saída dos veículos. Então a gente vai conseguir colocar tecnologias que hoje o atual Porto Seco não permite, muito pela questão estrutural. Tem gente que às vezes a pessoa não tem noção, né, do movimento todo que passa por ali. Mas vocês bateram ano passado, mais uma vez, né? Porque todo ano batem aí o recorde de movimentação. Então, um recorde histórico. E o Porto Seco aqui de Foz é o mais movimentado do Brasil, é isso, Roger? Qual que é os números que vocês usam aí? Então, na realidade, o Porto Seco de Foz do Iguaçu é o maior da América Latina em questão de movimentação de cargas, né? Então, quando a gente fala de entrada de veículos ou saída. Então, o ano passado, de 2025, a gente chegou aos números de 215.070 veículos de entrada, né? Esse mesmo número se repete para a saída, então se a gente colocar entre entrada e saída, passa de 400 mil caminhões girando dentro daquele Porto Seco. E aí a gente vai para o recinto mais próximo, passou 160 mil caminhões. Então a gente está realmente bem à frente de outros recintos em questão de movimentação, né?
E aí quem tem puxado muito isso aí nesse último ano foi a Argentina. É algo que na Tríplice Fronteira aqui de Foz do Iguaçu não era o principal regime em crescimento, porém nos últimos 2 anos é o regime que mais cresce. Então a gente tem recebido muita mercadoria da Argentina, né? Apesar que os grãos também foi números recordes que cruzaram nesse ano de 2025. E são perfis diferentes, né? Por exemplo, que entra no Brasil vindo do Paraguai, a gente tem, acredito, um predomínio de cargas agrícolas. Da Argentina entra o quê? Tem itens industriais também? Tem muita carne, peixe, fruta, farinha, alho e cebola. É muito mais focada a parte alimentícia, né? Então, aí a gente manda para a Argentina muita madeira, muita papel. Esses seriam os principais segmentos que a gente trabalha com a Argentina. E com o Paraguai, o que a gente manda principalmente para lá? Com o Paraguai, todo um insumo, né? Porque tem uma lei, a lei de Maquila, que certamente, né, todo mundo conhece, ela te beneficia em questão de reduzir impostos para te fabricar no Paraguai. Então, vai o insumo e retorna o produto acabado. Então, vai o fertilizante, vai a semente, volta o grãos, vai o arame e vem a tela, vai a roupa, o tecido e vem a roupa já produzida, né? Então, a gente tem muito material acabado vindo para o Brasil e muito insumo indo para o Paraguai. E maquinário agrícola também, né? Além do maquinário agrícola, né, que é uma das principais fronteiras que cruza. Essa nova unidade prevê área de apoio para os motoristas, porque a gente vem acompanhando, principalmente agora do fim do ano para cá, com a questão da ponte nova. Essas mudanças, tal. Né? Questão de banheiro. Eles reclamam tanto na Argentina quanto no Paraguai quanto aqui. Porque não tem banheiro, porque não tem estrutura para a gente parar com segurança. O que vai ter no novo porto para esse pessoal, Roger? Então, no porto ele já prevê áreas para motoristas, né? Em torno de 4 vezes mais áreas que a gente tem nesse atual porto. Então, ambos com banheiro 24 horas, água gelada, água quente, né? Área de descanso, uma área para eles poderem lavar roupa ou realizar a sua alimentação, né? A gente não vai ter uma cozinha industrial, mas vai ter uma área específica para que eles levem a comida deles e possam ali fazer, né? Aqueles que não têm o desejo de fazer no próprio caminhão, que na prática muitos fazem na sua cozinha, no próprio caminhão, né? Isso por prática deles. Mas a gente tem hoje uma área no Porto Seco para isso. Porém, também, né, a gente tem que ser bem sincero, o porto da década de 80, a gente tem que fazer manutenções diárias para manter o mínimo. No novo Porto Seco a gente vai para um outro patamar, vai algo novo, do zero, e aí a gente, né, disponibilizar uma área aí para eles poderem fazer o descanso com televisão, com ar-condicionado, com ventiladores, algo para dar o mínimo de condição, já que a gente sabe que eles vivem aí fora muitas condições infelizmente sem o básico. E até o fim do ano, com o porto, com essas reclamações de banheiro e tal, vocês preveem alguma medida ou o pessoal... Não, a gente faz rotineiramente, né? Inclusive a gente finalizou agora, a gente tem 4 grupos de banheiros espalhados pelo pátio. Um dos grupos do banheiro a gente finalizou agora uma manutenção geral, né? Desde troca de pia, de sanitários, pintura e tudo mais. E a gente vai seguir a sequência para os demais blocos de banheiro, né? Assim como a manutenção do pátio, ela tem que ser rotineiramente. Esse é um desafio desse Porto Seco, porque é difícil a gente poder ter tempo para parar, para fazer da forma correta. O correto seria parar 30, 40 dias e fazer um trecho na forma adequada para não ter retrabalho. Hoje o que a gente faz, seguindo na mesma linha do puxadinho, a gente faz um tapa-buraco, vai colocando para ter o mínimo possível, né? Realmente esse eu diria que é o maior desafio desse Porto Seco em questão de estrutura. Então, só para quem não pegou a entrevista desde o começo, né, confirmando aqui para as pessoas, a estimativa de vocês é que a nova estrutura, né, ela esteja pronta ali para dezembro deste ano. Exatamente, já inaugurado em dezembro desse ano. Inaugurado, funcionando com tudo lá dentro, já trocando de lugar. Exatamente, essa é a previsão, né? Óbvio que a gente tem a questão do alfandegamento, que envolve a Receita Federal, tem os seus prazos legais, mas assim, o porto ele já vai estar em condições em dezembro desse ano. E aí, com o novo Porto Seco, eu sei que não é uma decisão que depende de vocês, mas provavelmente aí os caminhões que vêm da Argentina aí já iriam direto para lá, não precisariam passar por dentro da cidade. É a expectativa, pelo menos, né? E será realizado dessa forma, por mais que quem defina isso é a Receita Federal, mas já está no cronograma desta forma. Hoje não utiliza essa
via justamente pela dificuldade de ter que dividir a 277 com os veículos que vêm de exportação. É por isso que eu nem quis colocar na sua boca essas palavras, porque eu sei que não é da alçada de vocês mesmo, é da Receita Federal para definir isso, né? Perfeito, Guilherme, está certíssimo. E eu queria te perguntar, tu falou dessas cargas da Argentina, elas vão para Paranaguá para exportar para outros países ou ficam aqui no Brasil? Não, as mercadorias elas ficam no Brasil, né? Muitas elas vão para a região de São Paulo, para a região de Minas Gerais, ou até retornam para Santa Catarina, ou ficam aqui no Paraná, inclusive em Foz do Iguaçu. É carne que entra legalmente, né, legalmente, Roger? oficialmente, deferida pelo Ministério da Agricultura, que é o órgão responsável. Com tudo que é selo de segurança e garantia. Exatamente, exatamente. Nós conversamos aqui na CBN com o Roger Ribeiro, ele que é gerente de operações da Multilog aqui em Foz do Iguaçu, falando sobre essa questão do novo Porto Seco, né, previsto ainda para este ano, finalzinho, lá, mês de dezembro. Roger, muito obrigado pela participação aqui na CBN, por esses esclarecimentos, né, à população aqui da região de fronteira. A gente que agradece, Guilherme e Cris, e estamos sempre à disposição. Aproveito aí para desejar um excelente 2026 para vocês e para todos os ouvintes. Maravilha, muito obrigada e bora lá que esse ano passe rapidinho para vocês irem para Casa Nova. Todo mundo é o desejo de todo mundo. Valeu, obrigada, Roger. Tchau.